Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Aranã. Está começando mais um quadro Memória Positiva, dentro do Tarde Legal. E hoje um prazer muito grande. Eu dizia para ela ainda há pouco que eu não sei qual idioma que eu converso com ela, porque ela ficou internacional. E para todos nós de Capelinha, um orgulho muito grande, porque é bom a gente ver a pessoa crescer, a pessoa lutar e a pessoa vencer. Hoje a minha convidada especial é uma pessoa que eu gosto muito, a Jaqueline Alecrim, a Jaque Alecrim, aquele que a gente pode chamar de várias formas, mas é a doutora. E que com certeza, além de tudo mais, ela dizia para mim ainda há pouco, que por mais que esteja girando o mundo com o produto que ela criou, e é um produto fantástico e que tem tido uma aceitação no mercado fora do comum, que a fez estar nos grandes meios de comunicação, na grande mídia, o prazer dela é estar em Capelinha. E hoje ela está nos visitando aqui, gravando conosco Memória Positiva. Muito boa tarde, Jaque. Boa tarde, Jailson. Prazer enorme estar aqui com vocês. Estava contando para o Jailson, assim, Jailson, a viagem que eu fico mais ansiosa para chegar é sempre a viagem de ir para Capelinha, né? Estar na casa da gente, entre as pessoas queridas, não tem preço, né? Jaque, me conta uma coisa. Você é de uma família de quantos irmãos? Então, nós somos 3 irmãs. E é curioso, assim, que meu pai criou a gente. Meu pai é caminhoneiro, né? Sempre mexeu com roça, caminhão. E ele criou a gente bruta, assim, sabe, Jailson? Dirige caminhão, faz de tudo, Isso eu acho que é importante, assim, foi muito importante pra gente ter aquela sensação de que não tem limites, né? Pra uma mulher atuar na área que ela quiser, fazer o que ela quiser. Não tem nada de sexo frágil, né? Nada disso, pelo contrário, né? E como é que foi sua infância? Então, minha infância foi uma infância muito feliz aqui em Capelinha, né? Ontem eu estava gravando um podcast e estava falando sobre o quanto a gente aprende a ser gente aqui. E que essa habilidade de inteligência social, de saber lidar com as pessoas, de saber receber as pessoas, ela faz a gente ter um diferencial quando a gente vai para o mundo, para outras cidades, para outros lugares. Porque às vezes a gente vê pessoas que têm diplomas e que não sabem conviver bem com o outro, né? E em nenhum trabalho a gente tem sucesso se a gente não souber lidar com pessoas. Então eu tenho muito orgulho da minha infância, né? Foi uma infância simples e muito cheia de pessoas especiais. A gente rezava, né? O terço, morava ali na Rua Turmalina, e tinha sempre, né, aquela rede de vizinhas ali que levavam a gente para a missa, para rezar o terço, para ter aquele convívio, né, com todos os tipos de pessoas, e isso marcou muito, né, a minha vida, assim, a minha trajetória, e eu busco levar isso por onde eu vou. E aí tem várias histórias, né? A gente vai falar um pouquinho depois da habilidade de empreender e tal, e as pessoas me perguntam assim, onde que você fez? Fez algum MBA de vendas? Eu falo, fiz, na feira, né? A gente, inclusive, nós já encontramos na feira ali, toda vez que eu venho eu faço questão de ir. E eu vendia lá na feira numa banca do Antônio e da Joana, que eram pais da Michelle, que era minha amiga. E venda é venda, né? Venda é entregar soluções para as pessoas. Então, a minha infância foi marcada por tudo isso, né? Eu falava ontem também sobre a educação de Capelinha, né? A gente tem uma educação de muita qualidade aqui nas escolas. Então, eu estudei em escola pública a vida inteira e eu tenho muitos colegas e colegas de turma que se destacaram aí em profissões, em universidades, né? Então a gente teve uma base muito positiva aqui. Ô Jaque, qual que é a ligação que você tem com aquela região da Ponte Nova, do Campinho? Porque eu lembro que seu pai tinha uma ligação grande ali. Por que é parentesco de avós? Por que tem essa ligação? Meu pai, né, nasceu ali naquela região, morou lá durante toda a infância dele. E aquela região tem um povo também muito bravo, né, assim, muito lutador. Isso a gente carrega no nosso DNA, assim. Então é uma região que a gente continua tendo ligações e contatos, porque eu acho que as nossas raízes, né, tá próximo das nossas raízes, faz a gente ter força, né, para lutar. Porque quando você chega numa região como aquela, e você vê aquelas casas tão caprichadas, né, as pessoas fazem tudo com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto zelo,
que você começa a olhar suas batalhas e achar fácil, falar assim, olha de onde esse povo tira, né, o sustento, a sobrevivência ali. Então meu pai, além de ter, né, teve roça ali e tudo mais, ele morou lá por muitos anos. E sair dali também foi o primeiro ato de empreendedorismo dele, né? Uhum. Meu pai sempre me inspirou muito nisso, assim. Ele morava lá, ficou órfão com 2 anos de idade. Aí era ele, a tia Fia, com 4 anos cuidando dele. E quando ele cresceu, ele pensou, vou para o corte de cana para tirar uma carteira para ter uma condição melhor. Aí você pensa, né? Então ele não foi para o corte de cana pensando assim, eu só vou cortar a cana e pronto. Foi com um segundo objetivo. Uhum. E eu acredito muito nisso. A gente sempre precisa ter um segundo objetivo. Eu estou fazendo hoje, mas pensando, né, em chegar ter um foco, além, né? ter um foco além com aquilo, né? Então é um povo, né, muito lutador, né? E você tem boas memórias da sua infância lá também, nessa região do Campinho? Muito, né? A gente sempre ia para os sítios assim, no final de semana. E era aquela alegria, né? A felicidade simples que só quem é do interior sabe, né, Jair? Consegue ter e experimentar ali. Aí chegou o período escolar, o período do prezinho. Como é que foi esse início? Onde que você estudou? Então, eu estudei na Escola Rosarinha Pimentinha até a 8ª série, né? E antigamente era até a 8ª série. E aí eu me lembro, como se fosse hoje, do meu primeiro dia de aula, o senso de responsabilidade que eu fui. Então, assim, eu sentia dentro de mim um entusiasmo muito grande, uma vontade muito grande de ir para a escola, de aprender. E aí eu lembro da ansiedade que eu fiquei para chegar aquele momento e de como eu me senti naquela sala de aula, né? Minha primeira professora, até mandar um beijo para ela, a tia Gismênia, né? Ela mora ali na Doutor Hermelindo. E aí eu lembro perfeitamente do meu primeiro dia de aula, o quanto eu fiquei encantada com aquilo. E ali, dali para frente, eu tive muitos professores, né, muitas professoras muito especiais, que ensinavam com aquele zelo, né, tia Marli, Divina, tem tanta gente, né, que ensinavam com aquele zelo, que fazia a gente ter aquela alegria, né, de estar ali na sala de aula. Eu lembro que no Rosarinha tinha uma premiação que se chamava Livro de Ouro. Era um livrinho encapado com papel dourado, e a gente perseguia o ano todo se comportar muito bem, estudar para as provas, para ganhar o tal livrinho de ouro. Olha como, né, que às vezes pequenas coisas, né, trazem aquele significado. E foi sempre uma infância assim, muito feliz. A educação sempre foi para mim uma visão ali de que aquilo era a única chave que eu teria para mudar a minha vida, né? A vida das pessoas que estavam ao meu redor também. Então eu sempre tive muito gosto em estudar. Eu era aquela que sentava na frente, gostava de estudar, e eu acho que é isso, né? A gente sabe que você encontra, igual você disse, muitas pessoas que estavam na caminhada com você e que venceram, né? Que lutaram, passaram pela escola pública e lutaram e venceram, mas muitas pessoas também desvirtuaram, claro. E como que você desviava dessas pessoas para que aquilo não tirasse o seu foco? Aquela coisa de aves da mesma plumagem voarem juntas. Como é que você conseguiu desviar disso? Então, eu acredito muito que a gente precisa ter um propósito definido e claro do que a gente quer. E quando a gente tem esse propósito, a gente pode conviver com qualquer tipo de ambiente ou situação, né? A gente vê na história aí da humanidade mesmo, assim, grandes pessoas que se destacaram saíram de realidades totalmente improváveis, né? Assim, que não tinham ali em volta nenhuma referência. Então eu acho que, e principalmente essas novas gerações, assim, essas influências, né, principalmente da internet, às vezes pesam mais do que a influência que a pessoa tem em volta, né? Porque quando a gente olha a nossa região aqui, a gente tem uma região rica, né? Tem café, eucalipto e tal, mas a gente tem realidades paralelas disso ali muito sofridas, né? De uma realidade de condição financeira muito ruim, às vezes tem crianças ali convivendo em ambientes que não tem a menor referência, os pais bebem, às vezes tem... E aí o que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando você consegue olhar em volta, mas ter dentro de si um propósito, saber bem o que você quer e não quer, isso é mais importante do que um ambiente, né, que a gente convive. Porque às vezes
a pessoa ela tem a ideia de que ela está fadada a ter que repetir aquilo, né? Então, a gente sempre ter esse olhar, assim, dos objetivos que a gente tem, e aí, independente do tipo de pessoa que você conviva, você ter esses objetivos. E, assim, desde a época da escola até a faculdade, eu tinha uma característica muito forte, que era, eu dou muito valor ao que eu estou fazendo hoje. Eu não acredito muito, eu acho que as pessoas banalizaram a palavra propósito. Fica assim, o meu propósito é ser uma grande cientista. Se eu fosse pensar nisso lá atrás, você já imaginou? Eu no Rosarinho Pimentinha, numa cidade do interior, ali, sem condições financeiras nenhuma. Se eu mirasse nesse objetivo, com certeza eu ia desistir. Então, eu dou muito valor no que eu estou fazendo hoje. Então, na escola, na universidade, eles me chamavam, né, as amigas, vamos sair, não sei o quê. Eu sabia que eu não estava naquele período ali, daqueles 5 anos, de férias, longe de casa, para ter liberdade. Não, eu estava ali construindo um tempo, né, um futuro. Então, assim, me dedicava muito, pensava assim, não, esse momento aqui é o momento de plantar. Se eu perder esse momento da plantação, eu pensava, é igual em Capelinha, se você perder o período de plantação, vai atrasar a sua colheita, né? Você vai atrasar a sua colheita, ou perder a sua colheita, né? Então, eu acho que os nãos que a gente fala são mais importantes do que os sims. Então, eu sempre falei não para as coisas que não estavam dentro daquele objetivo ali. Então, eu acho que tem gente também que fala assim, mas como que você desenha os seus objetivos? Desenha o seu objetivo presente. Se hoje você é um estudante, você tem que querer ser o melhor estudante para você naquele momento. Se hoje você é um profissional, você tem que querer naquela área que você está atuando naquele momento, você se destacar, porque ninguém muda para o próximo passo sem fazer o passo que está bem feito, né? Você tocou num ponto interessante, Kelly, que quando a gente fala nas influências, você não sofreu a influência hoje atual que desvirtua muito as pessoas e que tira o foco em todos os sentidos, em todas as profissões, porque antes a gente preocupava muito com a influência daquele vizinho, às vezes a influência negativa, daquele colega da carteira do lado e tal. Era presencial essa ação. Hoje a influência da internet ela é muito grande, e assim, com coisas absurdas. Uma criança que acessa a internet vai lá e tem um sujeito ensinando a fazer uma bomba, tem um sujeito ensinando a assaltar um banco, tem um sujeito ensinando, né? Então hoje a influência negativa ela cresceu da mesma forma que a positiva também, né? Hoje você pega, por exemplo, você tem uma dúvida numa certa matéria, você vai ali e você tem uma outra aula ali que você vai usar a internet para o lado do bem, né? Você não chegou a sofrer esse tipo de influência virtual. Mas olha que interessante, o virtual hoje te ajuda muito. Muito, eu acho assim, gente, que tudo que a gente usa positivamente e com sabedoria, a gente consegue tirar um proveito positivo daquilo, né? E hoje, quando eu olho a internet, assim, a minha preocupação principal, e por isso, assim, que onde eu vou, eu falo de onde eu sou, eu falo da minha história. Você tem orgulho disso? Eu tenho orgulho disso, e principalmente para que pessoas, meninas, que tenham a mesma condição que eu tinha, tenha outra fonte de espelhamento, porque tudo é escolha. Então, hoje, o que elas veem na internet, às vezes? Pessoas que parecem enriquecer muito fácil, pessoas que parecem ter uma vida muito boa, sem fazer esforço nenhum, né? Então a menina dança e rebola lá na internet, tem uma mansão e tem não sei o quê, e posta com ressaca, e posta bebendo, e posta passando mal. Então, assim, e tem uma vida ali confortável, viagem. Então, o que eu sempre penso? Peraí, se eu não for um espelho para a minha geração de que tem outros caminhos, que tudo é escolha. Se a pessoa quer escolher aquele caminho, tudo bem, mas ela tem que ter referências de escolha. Então, para elas verem que a gente pode ter outra forma de vencer, né, os nossos sonhos, objetivos ali, estudando, sendo dedicada, dando valor ao nosso nome. Isso é muito importante. A gente no interior, a gente tem muito isso. Quando você fala assim, qual Jaqueline? Filha do Joaquim, a neta do Pedro Novato. Tem quantos anos que meu avô faleceu? E até hoje o nome dele é abre associado. Portas ainda, é associado lembra, né? Então, a gente não pode perder, né, na minha concepção, o valor do nosso nome. Por quê? Se você voltar e for lá em Ipatinga e fazer uma entrevista com alguém que trabalhava na faculdade que eu estudei,
O retrato que ela vai ter de mim é daquele período. Eu não consigo voltar lá e mudar a percepção que ela tinha de mim. Então eu acho que dar valor ao nosso nome é algo muito importante, né? E a rede social, as pessoas não podem esquecer que ela perpetua as coisas. Talvez alguém te assistiu de ressaca, ou brigando, ou discutindo com alguém no passado, e aquilo ficou para lá. Você pode ter mudado e tal. Na internet, aquilo é perpetuado. Aquilo é um vídeo, aquilo está lá para sempre. Então aí depois você fala assim, uma cientista e tal, criou um produto, é número 1 em eficácia clínica mundial, aí tem lá um vídeo, imagina, de quando eu não tinha, às vezes, discernimento, tivesse um vídeo lá registrado. Então eu acho que essa geração precisa pensar nisso, a gente precisa zelar pelo nosso nome. Por quê? Isso que eu vou falar é dica de marketing pessoal, de empreendedorismo. Nós somos um produto. Jailson é um produto, a Jaqueline também, a gente é uma pessoa, mas a gente trabalha. Mas eu trabalho, eu presto serviço em algum lugar, você também é. E quando eu falo que a gente é um produto, é porque a gente tem uma embalagem ali, um nome que a gente precisa prezar, porque no amanhã, quando você não tem objetivo, você quer alcançar as coisas, a história ela não é apagada, ela vai ser contada. Então, assim, quais as atitudes você quer manter perpetuadas na sua história, né? E a gente falando de internet, acho que é ter esse cuidado. O que está ali, perpetuou e está ali, né? A gente está vendo essa semana, né? O estrago que uma rede social, às vezes, faz, né, na vida das pessoas. Levou uma jovem à morte, né? E aí, ali a gente vê, né, as pessoas que comentaram naquele post ali. Eu estava refletindo durante essa semana, de novo, sobre isso. Qual que é o valor do nosso nome? Então, quando eu vejo uma polêmica, eu vou escrever uma frase lá, sem o menor cuidado, sem entender o contexto daquela situação. Olha o peso, né, que isso tem depois que a situação dá uma reviravolta como deu. Então, assim, eu acho que para a nossa geração é isso. Jaque, eu já comentei com algumas pessoas aqui, não lembro se foi no Memória Positiva ou se foi em outras entrevistas, que as pessoas, elas perderam totalmente. Eu pensei que depois da pandemia que no mundo ia ficar melhor. Ficou muito pior. Muito pior. As pessoas hoje não têm empatia. As pessoas são incapazes de, por exemplo, chegar numa pizzaria, comer uma pizza que ele gostou sempre. A pizza é gostosa, vão lá e ele leva a turma lá. Chega lá, naquele dia a pizza tá ruim. Aí ele é incapaz de chamar o dono da pizzaria e falar assim, olha, eu sempre gostei de sua pizza aqui, eu trouxe minha turma porque eu sempre gostei, e hoje tava ruim, o que é? O que aconteceu? Melhora e tal, dá essa sugestão, olho a olho no olho, tete a tete. E aí o que acontece? Ele sai de lá e ele vai para a rede social e faz um ataque àquela pessoa, àquela pizzaria, que tal. Ele não sabe, às vezes, o que aquele dono da pizzaria está passando, se ele está passando por um problema, se aquele ali está faltando só a pena que derruba a carga, qualquer coisinha, ele pode, né, dar cabo à própria vida e ele já não está aguentando, ele está passando por dificuldade, ninguém sabe o que ele está passando. Então as pessoas perderam essa noção de tentar ajudar o próximo, de falar assim, olha, estava ruim hoje, mas de repente foi um funcionário novo que entrou agora e não sabe, e às vezes esse funcionário tem alguém lá na família dele que precisa de ser sustentado com o emprego dele, que se eu fizer uma postagem dessa, o cara vai perder o emprego lá. Então as pessoas, eles não estão tendo esse amor ao próximo. E isso é que tem dificultado muito, né, Jaque? Eu acho que, assim, gente, é uma geração da lacração, né, assim... Eu tenho uma teoria comigo, dei aula durante 9 anos, né, então, assim, quando a gente trabalha lidando diretamente com as pessoas, dava aula na universidade, então pessoas maduras, que sabiam o que queriam ali, a gente acaba observando muito o ser humano. E aí essa geração lacração que a gente vê agora, eu acho que é uma fuga no seguinte sentido, não está fazendo nada, não ajuda a sociedade em nada, não tem coragem de chegar numa pessoa e falar assim, olha, eu não gostei da pizza hoje, será que aconteceu alguma coisa? Eu sempre venho aqui, eu gosto, dar uma chance, né? Dar uma chance para a pessoa. E aí eles sentem que naqueles textões, eles estão fazendo alguma coisa. Porque é muito fácil de fazer uma coisa no textão, né? A gente fala que papel aceita tudo e teclado aceita tudo. Ali você pode ser um herói, né? Num texto, em alguma coisa, mas na vida mesmo, às vezes a pessoa não tem empatia nem com a família, nem com quem está do lado, né? Então eu acho que é esse o perigo ali, aquela sensação de que você é um justiceiro só porque você escreveu um textão, né?
E a gente que vem ali de uma realidade, por isso que eu comecei a entrevista falando sobre isso, do quanto a gente tem uma criação boa aqui, de saber dar valor às pessoas, de saber que o outro tem problemas, tem defeitos, tem qualidades, e que a gente precisa respeitar todo tipo de pessoa, né? Então, acho que isso é uma coisa que vem de base, e é uma das coisas que eu mais priorizo na educação do meu filho. Tem gente que me pergunta assim, você coloca ele em cursos, não sei o que e tal. Posso até colocar, mas o que eu mais me importo é se o Pedro sabe lidar com as pessoas, se ele respeita as pessoas, se ele sabe se comunicar com as pessoas, se ele sabe ter empatia com as situações. E eu fico sempre muito feliz quando eu ouço dele comentários que ele olha e fala, né, tem conclusões que me levam a olhar e falar assim, olha, ele sabe ser gente. Eu acho que é a parte fundamental. Tá, aí você ficou até a 8ª série no Rosarinha Pimentinha. No Rosarinha Pimentinha. Depois você foi para qual escola? Depois eu fui para a escola Antônio Lago, e aí a gente tinha, ali foi um choque de realidade muito grande, né, para mim. Por quê? Quem é de Capelinha vai saber. A gente que estudava no Rosarinha Pimentinha, a gente, né, bairro Piedade ali, próximo à subestação, então era uma escola que tinha gente de origem muito simples. Quando a gente tinha que descer para o Antônio Lago, era aquela sensação de frio na barriga, de enfrentar ali uma realidade completamente diferente, né? E eu também gosto de pontuar muito isso, porque isso existe, né, em todos os lugares, mas era muito marcante na nossa região. Aquela sensação de que quem tinha nascido em berço de ouro tinha, né, aquela sensação, às vezes, de superioridade ali. E aí a gente descia acuado, né, das pessoas que eram do Aparecida, do Piedade e tal, a gente descia acuado ali, mas também valorizando aquela oportunidade de estar ali, né, quando a Lago era uma escola mais robusta, né, e aí a gente enfrentava ali aquele desafio, principalmente no primeiro ano, da aceitação, de ser aceito, de conseguir ser incluído naquele ambiente, né, naquela comunidade escolar ali, e aí a gente estudava ali no Antônio Lago, e também tinha um lado muito positivo, por isso que eu gosto de choque de realidade, eu acho que isso é importante, porque ali a gente escutava papos que a gente não escutava na nossa realidade, que era, eu vou tentar medicina não sei onde, meu irmão passou em medicina não sei onde, a gente acabava tendo a oportunidade de saber de uma outra realidade que essas pessoas de melhor condição viviam. E aquilo em mim despertava uma curiosidade. Olha, existe um outro lado, né? Existem possibilidades. Então, acabava criando aquela comunidade social, escolar mista ali, que dava para a gente a oportunidade de ouvir isso. E aí, eu vou falar uma coisa aqui que tem a ver com autoestima. A autoestima tem muito a ver com a forma que a gente é criado. Se os pais da gente, desde pequeno, mostram para a gente que a gente é capaz, sim, independente da nossa condição, e meus pais sempre fizeram isso, assim, sempre, né, passaram muito para a gente humildade, simplicidade, persistência, e que a gente consegue chegar em qualquer lugar que a gente quiser. Se um ser humano já fez aquilo, a gente é capaz de fazer, e se não fez, a gente é capaz de tentar. Então, eu tinha ali uma autoestima pessoal. Quando eu falo autoestima, não estou falando externamente, internamente. Uma autoestima muito bem consolidada, de que não importava a minha origem, se eu persistisse do jeito certo, eu ia conseguir. Qual o jeito certo? Sendo o melhor naquele dia, naquela realidade que eu estava, como aluna, prestando atenção nas aulas, anotando, tendo interesse além do para constar. Muita gente vai na escola para constar, né? Aquele interesse além ali. E era uma escola também de uma qualidade muito boa na educação ali. Então eu estudei esse segundo grau ali na escola Antônio Lago. Grandes professores também, Zezé, Companhia Limitada, que levavam a gente no limite da qualidade ali, sabe? Zezé passava pra gente, umas peças literárias, Lucila, Dom Casmurro e tal, e a gente tinha que fazer um teatro no final da disciplina, só que vocês não têm noção, o nível de produção que a gente fazia
era surreal. Então, assim, o Cortiço, por exemplo, a gente reproduzia ele na escola, o ambiente teatral daquela peça ali, de um jeito que hoje eu paro e penso assim, como que aquele bando de adolescente conseguia fazer aquilo? Olha o quanto é importante ter pessoas que sobem a régua, né? De onde a gente precisa chegar. E a Zezé era uma dessas. E interessante, eu conversava alguns dias do Memória Positiva, as dificuldades que as pessoas encontram, por exemplo, quando sai da cidade de interior, chegam numa cidade maior, que tem um ensino mais avançado, que concorre com as pessoas muitas vezes do ensino particular, que tem uma estrutura diferente. Por quê? Porque não tem greve, enfim, uma série de fatores que às vezes o governo peca, os governos todos pecam quando se trata de educação pública, né, em termos de investimentos, e acaba sendo um desafio muito grande. Você tem que matar um leão por dia quando você chega lá, né? Por exemplo, você saiu daqui, aí como é que foi essa chegada foi para Ipatinga quando você saiu para Capelinha? Você foi primeiro para Ipatinga? Fui primeiro para Curitiba. Foi primeiro para Curitiba? Eu tinha passado lá, porque minha madrinha era de Capelinha, morava lá em Curitiba já há um tempo, mas não consegui ficar. Não adaptou, não? Não adaptei. Eu tinha bronquite, né? E aí, muito frio, muito longe de casa, e aí não adaptei e voltei. Aí eu fui para Caratinga, que foi meu pai pensou assim, peraí, para ela não perder o semestre... Mas você foi de extremo, né? Você sai do frio de Curitiba e vai pro calor de Ipatinga, Caratinga. Isso. E aí fiz alguns períodos ali em Ipatinga, e aí o que ficou mais marcado em mim foi quando eu cheguei em Ipatinga para dar continuidade à minha faculdade. Você falando disso, eu me lembro como se fosse hoje. Primeiro que quando eu cheguei lá, eu tive um apoio muito grande do Zezinho e da Vera. Não sei se você conhece ele. Zezinho, sim. Zezinho e da Vera, né? Pai da Jaque, as meninas. Eles me deram carona até Ipatinga e falaram assim, ó, você pode ficar na minha casa uns dias até se arrumar um lugar. Então fiquei na casa desse casal lá, né? Uns 3 dias até a gente arrumar um lugar para ficar. E aí eu não estava arrumando um lugar de jeito nenhum, e meu pai falou assim, tinha um hotel bem de frente à faculdade, um hotel bem pequeno, assim, simples. O pai falou comigo assim, Kelly, eu consigo pagar a diária aqui para você 8 dias, então é tempo suficiente para você arrumar um lugar. E assim, outra coisa muito positiva, meu pai, ele me levou para estudar. E ele fala que ele voltou com o coração na mão, mas entregou para mim o bastão da confiança de que eu ia me virar ali, que eu ia conseguir resolver. E a gente, hoje em dia também, a gente que é pai, né, e mãe, a gente peca às vezes nisso, de dar essa autoestima para a criança resolver as coisas dela dentro da realidade de criança, o adolescente e o jovem. Às vezes os pais não cortam o umbigo, né? Não cortam o umbigo. Eu vejo, assim, tem pai que leva o filho para estudar, aí monta aquele apartamento perfeito e vai, e tá lá todo dia. Como que a pessoa cresce e se desenvolve assim, né? E aí eu me lembro, como se fosse hoje, eu sentada na porta desse hotel que ficava na frente da faculdade, encantada com o fato do povo, tipo assim, das roupas, calça jeans, sabe? Porque eu vinha de uma realidade completamente diferente. Hoje, às vezes, as pessoas escutam isso e falam assim, o quê? Mas na época, roupa era um instrumento de diferenciação social muito grande. Eu tinha calça de Oxford, minha mãe é costureira. E aí eu ficava falando assim, gente, olha, o povo todo usa calça jeans, tênis e tal. Eu ficava vendo aquele povo e pensando assim, como eu vou ser incluída ali, né? E aí tem também esse outro fator. Eu fui muito bem recebida lá na Faculdade Pitágoras, né? Meu pai chegou lá e a gente estava numa fila assim para fazer a matrícula. E tem até um vídeo, né, da diretora de lá, ela lembra dessa cena. Elas estavam lá e meu pai chegou e falou assim, gente, essa aqui é a minha menina, vocês olham ela pra mim? Olha que ela lembra e se emociona disso, né? Eu me emociono com isso. Olha isso. Então, assim, elas olharam meio sem entender que, tá, pode deixar que a gente olha ela pra você. Numa universidade de 4.000 alunos, né? E ali eu me dediquei ardorosamente como aluna, né? Eu falo que ali em Ipatinga foi o lugar que me recebeu com um carinho capaz de me fazer me sentir capaz de tentar, sabe? Então, assim, fui recebida, acolhida. A gente era muito acolhida, ele vinha muita gente de fora para estudar.
e era uma universidade que tinha uma humanização muito grande, sabe? Então a gente se sentia muito capaz de tentar ali. Alguma vez na vida, nessas passagens suas pela escola, pela vida no geral, você já sofreu algum tipo de discriminação, Kelly? A gente sofria, mas era uma coisa que, de novo, né, eu acho que essas gerações mais recentes estão com um comportamento de fragilidade. A gente prega muito uma fragilidade, né? Aquela tempestade no copo d'água. Uhum. Então eu acho que a gente sofria, mas aprendia a se defender sozinho. Sim. E se impor, se incluir Não se naquele vitimizava meio. com isso. Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer por uma pessoa é transformar ela numa vítima. Então, se tudo eu olhar para a pessoa e falar, mas que dó, olha para você ver, vem do interior, mas que dó, não tem dinheiro para isso. Mas isso acaba colocando a pessoa numa posição de não luta. Se eu sou vítima, eu não luto. E dependência, né? O tempo todo, né? Isso, então assim, claro que tem pessoas, né, em situação de doenças e tal, é uma coisa, mas ali eu acho que a gente aprendia a se defender sozinho, sabe? Uhum. E tá, aí vamos para a faculdade. Foi esse tempo da faculdade, você falou e reforçou isso muitas vezes, você viver aquele dia. Uhum. Aí você ia cada dia procurando ser a melhor naquele dia? Isso, é melhor para mim, né? É um propósito pessoal. Então, assim, quando eu estava na universidade, e aí beleza, morei lá no hotel 8 dias, e sempre naquela posição de conseguir o próximo passo. Então, eu converso muito. Eu adoro conversar com as pessoas. Se eu sentar num lugar, estou sentada no aeroporto, eu vou olhar para o lado e começar a conversar com a pessoa. Eu gosto de ouvir histórias, de saber. E aí eu lembro que eu ali na faculdade, nessa primeira semana que eu estava no hotel, eu tinha que arrumar um lugar, eu cheguei numa menina que ia fazer uma documentação lá para mim, lembro até hoje, chamava Solange. E aí eu fiz amizade com ela ali, na hora de fazer a documentação. Por isso que eu te falo da inteligência social, o quanto ela é importante. Falei, Sol, deixa eu te contar, eu tô vindo de Capelinha, menina, eu tenho 6 dias para ficar no hotel, depois disso a gente não tem dinheiro mais para ficar, e eu preciso arrumar um lugar para morar. Aí ela olhou para mim e falou, peraí, pegou o telefone, ligou para um amigo dela, que chamava Guilherme, e falou, Guilherme, deixa eu te contar, eu tô com uma amigona minha aqui, e ela tá precisando de um lugar para morar. Eu lembro que você disse que uma amiga sua tinha vaga numa república aqui no Horto. O Horto era um lugar onde a faculdade funcionava. E aí o Guilherme ligou para a Cibele e falou, Cibele, tem uma amigona nossa, gente, eles nem me conheciam, já acabaram de me conhecer. Mas ver aquele brilho no olho da gente, da sinceridade. Nem conhece quem é bom, né, no olho. E aí pronto, aí já fui morar lá com a Cibele, a Luciana, que foi um encontro, né, a gente considera assim, irmã. E aí, o que acontecia? A gente limpava o prédio onde funcionava, onde a gente morava nesse apartamento lá. E por que eu vou falar sobre isso? Quando eu falo da gente ser o melhor todo dia, naquela época eu era o quê? Estudante, então eu tinha que aproveitar aquela experiência ao máximo. E eu morava naquele apartamento, a gente limpava o prédio. Então a gente limpava da melhor maneira possível, a gente deixava impecável. Por quê? Porque a gente não queria perder a oportunidade de receber aqueles R$300 por mês de limpar aquele prédio. Então, quando a gente fala em propósito, se você não encaixar que o seu propósito, hoje você cobra notinha, eu cobrei notinha também, trabalhava na loja de material de construção do meu tio. Se você cobra notinha hoje, e você não aproveitar aquela experiência para aprender a conversar com gente, ter habilidade de negociação, ter habilidade ali comercial, você está desperdiçando esse degrau. Ninguém começa o degrau da escada por cima. Então, quando a gente fala sobre isso, eu era extremamente dedicada, né? A diretora da faculdade fala assim, toda hora que eu olhava no corredor, eu via a Kelly passando. Toda hora, eu morava dentro da faculdade, eu morava dentro daquela biblioteca, porque eu falava assim, gente, esse tempo é para isso. Se eu desperdiçar para outra coisa, e lá eu fiz, né, concluí a minha graduação em farmácia, eu era monitora, e eu fazia uma coisa curiosa, que era o seguinte, eu dava aula particular de química, analítica, farmacologia, algumas disciplinas assim bem difíceis da área de farmácia. Aí eu dava aula particular e comecei a pensar assim, gente, mas enquanto eu estou aqui em 1 hora, eu cobrava R$15 a hora, dando aula para o Jailson, tinha a Patrícia, tinha não sei quem querendo marcar, falei, eu vou juntar uma sala.
Aí eu passava nas salas, batendo na porta, falava, gente, tudo bem? Tinha muita turma de farmácia. Eu via que ia entrar a semana de prova, o povo ficava desesperado para fazer aula particular. Aí eu passava batendo, avisando assim, gente, vou dar aula particular de química farmacêutica amanhã, 7 horas da manhã, na sala 302, que as salas ficavam abertas na parte da manhã, não era ocupada 100% da faculdade. E eu estudava à noite, meu curso era à noite e tinha alguns estágios à tarde. E aí eu enchia turmas, eu colocava uma latinha, eu lembro que eu usava aquele perfume Gel Dutch, que tinha uma latinha, eu colocava, aí os meninos iam passando, colocando os R$15, sentando. De novo, eu me esforçava para ser a melhor professora particular naquele momento. Isso desenvolveu em mim a habilidade de comunicar. Depois eu fui professora universitária por 9 anos. Então ali eu aproveitava aquele momento. E assim, eles adoravam, eu ia para o quadro, eu explicava. Então assim, aproveitar aquela experiência daquele momento, né? E assim foi, durante todo o tempo ali na universidade. Aqui, nesse período, como é que veio na sua cabeça, vou fazer farmácia? Como é que foi essa escolha? Isso é uma boa pergunta também, porque tem a ver com a gente jogar com as cartas que a gente tem na manga. Eu sou uma pessoa boa para tirar ilusão. Minha equipe sabe disso. Ou chega com umas ideias meio iludidas, me chama para um sacode. Porque o que eu acredito? Eu acredito em coisa real, material, que você tem na mão agora. Tem até um livro que chama O Poder do Agora. E aí eu cresci achando que eu queria fazer medicina. Que eu era uma criança super doente, tive uma parada cardiorrespiratória por causa de bronquite asmático, de asma, né, quando eu era criança. E eu fiquei encantada, eu tinha 4 anos. E eu lembro que quando eu acordei, eu fiquei encantada com aquele ambiente, com o jeito que os médicos falavam, né? Sempre gostei muito de biologia e tal. Só que eu não passei em medicina. Quando eu não passei em medicina, eu pensei, e eu passei em farmácia, o que eu pensei? O poder do agora. É farmácia que eu tinha na mão. Respeito quem fala, vou ficar 6 anos tentando um vestibular e tal. Respeito, mas no meu pensamento é o agora e nada acontece por acaso. E aí eu me esforcei naquele aprendizado, naquele período ali, e para mim foi assim extraordinário fazer farmácia, né? Farmácia, só contar assim, um parêntese, né? Quando a gente fala faz farmácia, as pessoas lembram do farmacêutico de drogaria, que é uma área de atuação da farmácia. Mas farmacêutico é quem desenvolve medicamentos, vacinas, cosméticos. A gente tem grandes invenções da humanidade, aí, saudáveis ou não, tipo Coca-Cola, foi um farmacêutico que inventou, leite em pó foi um farmacêutico que inventou, e várias e várias e várias outras coisas. Então é um curso que tem um leque de estudo sobre tudo, alimentos, conservação de alimentos, desenvolvimento de tudo isso que eu já falei. Então eu joguei com a carta que eu tinha na manga. Então quando eu falo que eu sou mestre em tirar ilusão, é porque tem gente que coloca, né, aquela coisa assim, é isso que eu quero. E se eu não tiver isso, eu não quero mais nada. Mas será que aquilo ali não é um veículo? Se atingir um objetivo, às vezes, muito maior, porque eu não queria era cuidar das pessoas. Então, com a minha profissão, eu consegui me colocar dentro de um pote e levar para casa das pessoas que precisam ter o cabelo de volta, que quer fazer o cabelo crescer, que quer ter o cabelo de volta. Então, era uma forma, Deus estava me dando ali uma oportunidade de concretização muito maior do que o sonho que eu imaginava. Então, eu acredito muito nisso. O poder de você agarrar aquela oportunidade daquele momento. Hoje, eu não me perdoaria se eu tivesse atrasado minha vida 6 anos tentando um vestibular para um outro curso. Porque olha o quanto eu teria perdido de evolução, né, de conquistas na área que eu resolvi me apaixonar. Porque eu acho que, falei isso numa palestra em Patinga, tem gente que fala assim, a gente tem que fazer o que a gente ama. Eu acho que a gente tem que escolher bem o que a gente ama. Não consegue escolher, ué. Se você tem aquela oportunidade naquele momento, você desenvolve a habilidade de você amar o que você faz, né? Para não ter isso, a sensação da ilusão, de eu não vou me dedicar porque eu não estou onde eu queria estar. Sim, sim. Aí você fica numa luta na vida, né? Nunca você vai ser feliz, não sai porque do lugar. você fica lutando por uma coisa, às vezes um sonho que não vai ser possível, né?
e dá para você direcionar. Tá, e aí você formou e continuou dando aula. Isso, eu formei lá no Pitágoras, e aí eu formei, terminei, a gente conclui, né, concluí em dezembro de 2010, e aí eu vim imediatamente para Capelinha, porque a gente pagava aluguel lá no apartamento, dava uma coisa tipo uns R$280 por mês. E eu sempre pensei muito no esforço que meus pais faziam para me manter ali, porque eles ajudavam, né, de todas as formas possíveis. E aí eu pensei, falei com as meninas assim, de onde eu morava, falei, gente, eu vou entregar meu quarto, porque agora não tem aula mais particular para dar, porque aquele dinheiro da latinha eu levava para a República, a gente fazia compra para a República, era assim. E aí eu vou voltar para Capelinha e esperar a colação de grau. Aí eu vim aqui para Capelinha, e coincidentemente, porque não tinha, gente, WhatsApp, e-mail a gente tinha, assim, porque já estava na faculdade e tal, abri um processo seletivo para ser professor lá no Pitágoras, no lugar que eu estudei. E quando eu formei, eu concluí no último ano uma pós-graduação junto. Naquela época era permitido, hoje não, a gente tem que terminar para fazer. Aí tudo bem. Aí eles abriram esse processo seletivo, e quando eu voltei para Ipatinga para fazer as fotos lá que tinha da colação de grau, o processo tinha acabado no dia anterior. E da aula era o meu sonho, porque estava mais próximo de tudo que eu já fazia. Eu dava aulas particulares assim, de manhã, de tarde, de noite, amava aquele ambiente ali. E aí eu lembro que eu me sentia assim, poxa, perdi essa oportunidade. E lembra que ninguém sabia quando ia existir essa oportunidade de novo, porque abrir vaga para professor na universidade é algo que não abre todo dia, né? Tem os professores que têm as cadeiras lá e tal. Aí eu lembro que eu pensei, sou de Capelinha, eu vou tentar. Por que não? E tentar como? Conversando com as pessoas. Ó, habilidade social de novo. Aí eu fui lá na coordenação, era um coordenador novo, não conhecia minha trajetória, e falei, Rodrigo, deixa eu te contar, eu sei que o processo seletivo acabou ontem, mas eu queria muito participar, se vocês conseguissem me dar essa oportunidade, para eu fazer amanhã, e a gente tinha que preparar uma aula, teste, para apresentar para essa banca, né? Era um processo que tinha 6 etapas. Ele olhou e falou, Jaqueline, vou ver, porque já terminou, e aquilo era um trabalho extra para eles. Aí eu lembro que eu parei na porta da sala dos professores, e todos os professores meus que saíam lá fora, eu parava e falava, Gilmar, me dá uma força lá, porque o processo seletivo acabou ontem, eu estava lá na minha cidade natal, não chegou nem notícia disso lá e tal. Aí saía a Tati, e todos os professores já tinham convivido com aquele esforço meu durante a faculdade inteira. E aí eles foram lá conversar, dar uma oportunidade para ela tentar o processo seletivo, ela é ótima e tal. E aí eu fui no dia seguinte, eles me passaram uma aula, eu lembro que muito difícil. E eu tinha um computador que funcionava só se eu tivesse ligado na tomada, assim. Era um notebook que eu tinha comprado com esse dinheiro que eu dava aula. E aí fiz a aula, teste, que tinha que apresentar 15 horas nesse dia seguinte. E quando foi 11 horas da manhã, tinha girado à noite fazendo, porque você tem que fazer uma aula impecável, né? O computador queima a placa. Nossa. Atrás. Ô, gente, e eu tava lá na República que eu morava, que eu já tinha saído, mas que as meninas me recebiam lá, e eu saí literalmente correndo no horto, com esse computador na mão, passando nos lugares, assim, eu não tinha nem a menor noção de onde eu ia procurar ajuda, para ver se alguém tinha um Dell que encaixava aquela bateria, aquela placa lá atrás. Aí eu entrei num negócio que consertava ferro, e falei, porque aquilo alimentava a energia do computador. Eu falei, vamos testar algumas tomadas para ver se alguma coisa liga. E milagrosamente o homem arrumou um cabo lá que conectou, o computador ligou, aí eu salvei no pendrive, já deixei esse computador lá, saí correndo, literalmente. Lembro que eu prendi o cabelo assim e falei assim, vou vestir qualquer roupa, que não deu tempo nem de tomar banho para ir apresentar a aula, porque é 15 horas, imagina você chegando atrasada num processo seletivo. E aí fui, apresentei a aula, fiz as outras etapas e passei. Aí eu fui dar aula na mesma faculdade que eu formei. Então também foi um ponto de virada muito grande. Que entra numa outra questão. Eu era muito feliz dando aula. Muito, eu amo, é uma profissão que eu amo. E aí quando tinha 4 anos que eu dava aula, eu comecei de novo, porque assim, eu tenho uma característica que eu gosto muito em mim, que é ser inquieta.
você inquieta. Porque ser inquieto não quer dizer que você não gosta do que você faz. Quer dizer que você quer entregar mais. Eu falo, gente, que legal, eu amo dar aula, eu dava aula para 13 turmas, já tinha formado mais de 1.000 alunos que tinham passado por mim e tal. Falei, será que eu não consigo entregar mais? Eu tenho tanto conhecimento acumulado nessa jornada minha toda aqui, será que eu não consigo entregar mais? Foi aí que eu tive ideia de fazer uma formulação e levar ela para o mercado. Uhum. Aí, como é que foi essa fórmula? E por que você escolheu? Você falou assim, cabelo. A insatisfação das pessoas, muitas vezes está no cabelo, a autoestima está no cabelo. Como é que foi isso, essa escolha? Eu acho que tem 3 motivos, assim. O primeiro, eu acho que Deus usa muito coisas que a gente considera fragilidades na gente para chamar nossa atenção. Quando você resolve aquilo em você, você quer resolver no outro, muitas vezes. E o meu cabelo na infância era a minha questão, assim, que minhas irmãs, minhas primas tinham cabelo liso, muito fácil de cuidar, e o meu cabelo era um cabelo extremamente rebelde, e como eu tinha asma, eu não podia usar nada que tinha cheiro. Então minha mãe ficava naquela luta com o cabelo. Então todas as fotos da infância, vocês vão ver meu cabelo completamente desarrumado, assim. Então cabelo era algo que chamava atenção em mim, eu gostava de cuidar. Então, ponto 1. Segundo ponto, que quando a gente quer fazer algo para levar para o mercado, isso não era comum. Então, assim, até hoje não é muito comum. Eu defendo muito essa bandeira de aproximar ciência e mercado. Mas, geralmente, o que acontece? O pesquisador tranca no laboratório, faz as pesquisas e publica teses e artigos científicos. Aquele trem me dava um nó na garganta. Eu falei, peraí, mas cadê o produto ou o serviço disso? Porque é o que a gente fala, a gente que é da nossa região, a gente não faz nada para constar. A tese, a artigo é muito bonito. Eu, inclusive, faço muitos até hoje, né? No mínimo 4, 5 por ano ali. Mas não é o suficiente. Eu preciso transformar aquele conhecimento numa coisa física ou num serviço para que as pessoas usufruam daquele trabalho ali. Então, fui para o laboratório e pensei assim, que aí vem o ponto 3. Eu falo em algumas palestras minhas o seguinte, se você quer inovar ou empreender, não inventa prancha para golfinho, não. Golfinho não precisa de prancha. Tem gente que quer vender umas coisas que ninguém quer comprar. Não resolve dor de ninguém. Então, antes de começar a pesquisa, eu trabalhava com desenvolvimento de medicamentos. Falei, medicamento, se eu for desenvolver medicamento, vai levar uns 20 anos para eu conseguir colocar no mercado por causa da legislação. Uhum. As multinacionais têm isso muito fechado. Pensei, dermocosmético, que é um produto, né, como cafeína estéreo, cadê ele, amigo? Ele é prescrito, então é um produto de alto respaldo, mas tem uma via de legislação mais rápida para levar para o mercado. Deixa ele aqui. Ó. E aí, o que eu pensei? Fui lá no Google e busquei qual que era a dor, a dor, quando a gente fala, o problema mais buscado no segmento cosmético e dermocosmético, e era queda de cabelo. Falei, é aí que eu vou trabalhar para isso, para resolver um problema que as pessoas precisam de solução. Não para resolver um problema que é meu, que está na minha cabeça. A gente vê muita gente quebrar literalmente a cara, empreendendo, tentando fazer uma coisa. Ah, não, eu vou fazer dessa cor porque eu gosto. Não é você que vai ser seu cliente, né? Então, eu busquei a dor mais buscada no Google e era queda de cabelo. E aí vem uma quarta coisa, que é o café. A gente está na cidade, né, que a Pelinha é conhecida nacionalmente, mundialmente, como a cidade do café. Então, nada é por acaso. Desde quando eu entrei na faculdade e entrei no laboratório para fazer pesquisa, o café me chamava muita atenção. Então, eu estudava muito sobre a composição, as famílias que tem ali, enfim. E aí, quando eu fui estudar a doença, a calvície e a queda de cabelo, eu comecei a me lembrar que tinha várias famílias ali do café que poderiam trazer soluções interessantes, né? Tinha até cafeína, que alguns pesquisadores da Alemanha tinham isolado, e estava trazendo uma eficácia mediana ali, muito interessante. Falei assim, peraí, ao invés de eu tirar a cafeína do café, eu vou fazer diferente. Eu vou tentar isolar outras famílias, porque tem centenas de famílias no café. Então, a minha pesquisa foi, primeiro, separar as famílias corretas desse extrato de café. Então, imagina lá, tem um café bruto, separar as famílias corretas,
Isso eu consegui no Quando você fala em famílias, assim, as pessoas entenderem, são enzimas que tem ali? Substâncias. São substâncias que tem ali, Então, que algumas poderiam servir para isso e outras não. Outras não, outras até prejudicar. Então, por isso que ninguém pode passar café na cabeça, misturar café nas coisas e passar, porque tem substâncias benéficas e maléficas ali. Quando a gente pega uma planta ou um extrato, tem milhares de substâncias ali. Então, ali, o que eu fiz? Isolei essas famílias corretas. Isso foi relativamente fácil. Aconteceu no primeiro ano. E aí, aquilo me deu uma sensação assim, não, legal demais. Foi rápido. Todo ano eu vou inventar uma coisa. Aí Deus falou, não é assim não, filha. Porque se o negócio não é sofrido, você não dá valor. Aí passei aquele primeiro ano, isolei todas as famílias, falei, tranquilo, agora é só colocar cada uma na concentração correta. Aí eu vou ilustrar com um cubo mágico. Não tem? Quando você arruma uma cor, você bagunça a outra? Foi isso que eu sofri durante 3 anos seguintes. Então, primeiro ano eu isolei essas famílias, e aí o segundo, terceiro e o quarto ano testaram a minha resiliência num nível assim, máximo. Porque dava errado todo dia de manhã. Eu deixava substâncias Tinha que ser de manhã, isolantes, né? Tinha que ser de manhã. Eu deixava as substâncias isolantes correndo à noite, porque eu dava aula, vocês lembram, né? Então eu saía da sala de aula, tipo assim, 22 horas, 22h15, ficava no laboratório. Até o máximo que o Euque, que era o cara que trancava as salas, aceitasse. O Euque já estava na situação que falou assim, eu vou deixar você trancar a faculdade. Eu ficava lá, tentando. E aí de manhã eu ia conferir, errado de novo, errado de novo, errado. Então, assim, foi muito difícil colocar cada família na concentração correta. E aí tive o Pedro no meio disso, e aí eu ficava, né, me dividindo ali entre a amamentação, eu estava no laboratório, eu saía lá na porta, né, o pai do Pedro levava ele lá, eu amamentava, entregava, era aquela loucura, assim. E aí, quando foi no quarto ano, no final do quarto ano, ainda teve o desafio de, eu já tinha conseguido identificar uma grande eficácia clínica in vitro, e aí tinha que testar em pessoas. Como era de um extrato de café, a legislação permite teste em humanos, né? Porque quando você desenvolve uma nova molécula, é uma legislação completamente diferente. Mas eram ativos ali do café. E aí, a legislação para dermocosmético, ela é semelhante, né, a uma legislação que tem para vacinas e medicamentos também. Você está falando que é bom, mas você precisa comprovar clinicamente segurança e eficácia. Você precisa comprovar tudo que está escrito no rótulo aqui, ó. Antiqueda, estimula a reposição de fios e acelera o crescimento. Isso é feito em laboratórios credenciados pela Anvisa, que atendam a legislação da Anvisa, e a gente paga para ser realizado esses testes. Quem financia o teste é quem desenvolve. A Anvisa está certíssima. Senão todo mundo ia mandar qualquer coisa para testar lá, isso tem custo, né? Então a gente paga o laboratório credenciado pela Anvisa. No Brasil tem um laboratório super famoso que chama IPCLIN, e que testa grandes marcas nacionais, né? A gente tem aí produtos no mercado como, por exemplo, o Vichy, né? São testados lá também, que no mesmo teste de eficácia clínica, que o Cafeínas apresentou 100% de eficácia clínica anti-queda no primeiro mês de uso, marcas como a Vichy apresentaram 24%, 78% de efeito anti-quebra, que é diferente de queda fisiológica. Então, quando saiu esse resultado, foi uma revolução. E aí eu dava aula para muita gente ali, e aquilo foi igual um gol no final da Copa do Mundo, porque no último ano de pesquisa, só os meus alunos que acreditavam em mim ainda. Porque os colegas de trabalho já agiam com aquela coisa assim, você não é doida, só pode ser, de estar ali naquela persistência. E mais louca ainda foi quando eu terminei, e chegou o resultado da eficácia clínica, porque isso, tipo assim, balançou o mercado, porque as pessoas ficam sabendo disso, né? Esses testes clínicos são registrados. E aí, quando chegou aquele resultado de eficácia, eu comecei a receber assédios de compra daquela patente. É o que eu queria te perguntar, justamente isso. Você descobriu, aí vem todo mundo... Aí lembra de que no primeiro ano tinha sido muito fácil, e os outros 3 foram uma via sacra de difícil. Aquilo me fez a dar valor àquela descoberta ali, porque se eu tivesse descoberto tudo no primeiro ano, talvez eu teria me seduzido e vendido essa patente no início. Mas como eu vi o meu suor e meu sangue naquilo ali,
quando eu recebi os primeiros convites, aí eles falavam assim, 1 milhão na patente e tal. Eu pensava, gente, só a dívida financeira que eu fiz durante a pesquisa, inclusive eu não recomendo, mas fiz porque eu já tinha ido longe demais para voltar atrás. Então eu pensava, agora eu tenho que terminar. Eu pensei, tá, vou fazer o que com esse dinheiro? Vou pagar isso, às vezes compro um apartamento, um carro e aí? E daí para frente? Então eu falei, não vou vender. E não vendi essa patente. E comecei com 8 frascos. 8. Então eu ia pessoalmente na casa das pessoas, fazia análise ali do couro cabeludo, ensinava a usar, aí desenvolvi também alguns produtos para cuidar dos fios, né? E comprei um lavatório móvel e colocava no carro ou deixava instalado na sala do apartamento que eu morava de aluguel e as minhas alunas iam lá para eu aplicar. Aí os meus colegas pensavam, se surtou de vez. Eles me chamavam e davam aquele tipo, eu falo que conselho, ele serve para 2 coisas, parar ou proteger. E proteger às vezes também para, né? Eles me chamavam no cantinho e falavam assim, ô Jaque, deixa eu te contar. Você é um professor brilhante, você já dá aula há tantos anos, e eu tinha a principal disciplina do curso, que era farmacologia clínica, né? Eu tinha muitas turmas. E você está queimando seu filme, lavando a cabeça das pessoas, e não sei o quê. Aí vem de novo a nossa origem. O tanto que é bom a gente ser daqui. A gente é simples, gente. A gente faz o que precisa ser feito. Se é honesto, a gente faz. Eu não tinha problema nenhum em começar pelo início, pelo começo mesmo. Não, eu vou pessoalmente aplicar. E aquilo foi um grande diferencial para a nossa marca, porque aquelas primeiras pessoas, elas ficavam tão gratas em falar assim, peraí, a cientista que desenvolveu o negócio está aplicando o produto aqui. E eu ia lá atender, eu ia no quintal, instalava lá a mangueira com lavatório móvel, e era, para mim, a coisa, pensando de novo, ser o melhor naquilo que eu podia naquela hora. Era um frasco feio, era uma luta com aquele trem, o Pedro e aquele lavatório, e aquela loucura, mas foi importante para que criasse uma cultura ali na marca das pessoas postarem aqueles resultados. E aí de 8, depois foi 80, 3 semanas depois eu já estava vendendo quase 400 unidades de produto. E aí quando aquilo se tornou insustentável, eu fui industrializar pela primeira vez. E aí o primeiro lote industrializado foram 1.000 unidades. Hoje são mais de 280 mil clientes atendidos, mais de 23 países. Mas que começaram lá do início, né? Que muita gente tem vergonha de começar pequeno, né? Fica assim, o que o outro vai falar? E a gente não tem que se preocupar, porque geralmente a opinião das pessoas que não tentaram, ou que não tem coragem de tentar, ou que talvez fique sentindo aquela coisinha assim, nossa, por que ela é tão persistente assim? Eu não sou. Às vezes a opinião é para parar mesmo. Então eu sempre fui de ter aquilo muito bem definido e não pedir muita opinião, não, fazer. Maravilha. Ok, Kelly, eu convidei você justamente para esse quadro Memória Positiva por você ser uma pessoa inspiradora, que as pessoas podem... Recentemente teve uma garotinha aqui, você lembra disso? E ela falou que queria ser linda. Cientista, mandou a mensagem para você lá, e eu acho que é justamente isso. É você fazer com que a memória das pessoas foque naquilo ali e ver que existe um caminho fazendo bem. É difícil? É difícil. Mas a vitória vindo com luta, ela é muito mais fácil do que aquela tal da herança, né? Que simplesmente chegou, caiu na sua mão, você não sabe por quê, não sabe como é que foi a luta, né? Então acaba você não dando muito valor. E quando vem uma história como a sua, e hoje você está em 23 países, com essa produção fantástica, e é referência, é chamada por vários meios de comunicação, de imprensa, destaque em muitas mídias aí, imensas, as maiores do Brasil, isso para todos nós aqui em Capelinha é um orgulho muito grande. Acho que você não consegue dimensionar que por mais que você mantenha essa sua simplicidade, essa sua humildade, mas que você é um espelho para as pessoas aqui da nossa cidade. Então eu gostaria de antemão de te agradecer pela presença, te parabenizar mais uma vez, deixar sempre os canais aqui da nossa emissora abertos para você, sempre que vier, fala com a gente que está por aqui e vem aqui para a gente manter sempre essa memória positiva e viva. E viva. E eu agradeço profundamente, né? A gente
teve recentemente, né, um destaque na Alemanha, né? Olha onde o nome de Capelinha do livro, da chegou, Bayer, né, né? da Bayer, né, que é o maior laboratório do mundo. E lá no texto da Bayer eu falei sobre Capelinha. Então, assim, repetindo, né, o que eu falei no início da entrevista, para mim estar em Capelinha é o lugar onde eu sinto mais satisfação de estar no mundo, né? Justamente para isso, porque eu venho aqui, eu falo e me arrepio, eu me reconecto com todo esse aprendizado das minhas raízes, do quanto é bom a gente ser persistente. Porque tem também, Jailson, uma coisa, às vezes as pessoas acham que sucesso é um lugar. Sucesso é decidir todo dia de manhã continuar fazendo o melhor naquilo que você está fazendo naquele dia. Porque se eu também acordar hoje e resolver falar que não vou trabalhar mais, eu não vou receber bem as pessoas mais, eu vou perder as minhas origens, eu coloco tudo que eu construí a perder, né? Então eu acho que é também uma outra lição disso. E a gente saber que a gente inspira é uma responsabilidade, uma alegria muito grande, né? Eu fico muito, agora, muito feliz. Você falou em lugar, com isso você continua morando em Ipatinga ainda? Continuo, por enquanto. Tem planos? Em Ipatinga. Mas eu imagino que é porque você fica só nessas pontes aí, ponte aérea para aqui, para ir fora do Brasil, essa coisa toda. Então eu imaginei justamente com esse crescimento que automaticamente um grande centro teria que atrair você justamente para ter essa logística mais fácil. No ano que vem, assim, que tá quase, né, é um pensamento, talvez Belo Horizonte, alguma coisa assim, porque Ipatinga me coloca sempre numa escala a mais, né, numa ponte aérea a mais ali. E aí estou assumindo para esse ano também uma diretoria da maior rede de transplantes capilares do Brasil. Então eu brinco assim, que a gente devolve o cabelo de qualquer jeito. Porque o Cafeínes, vamos pensar numa careca lisa, né? Ele vai ali melhorar a área doadora, não deixar que perca aquele resto de fios, reativar todos os folículos que não estejam cicatrizados. Os que estiverem cicatrizados, dá para arrematar, refinar aquele resultado ali com o transplante capilar. E aí, nesse ano, eu assumo a Mais Cabelo ali. É uma diretoria muito especial, uma empresa gigantesca, uma responsabilidade enorme, né? De estar à frente da diretoria técnica de uma empresa que fatura 160 milhões por ano. E vou continuar levando o nome de Capelinha, né? Por onde eu vou. Quero agradecer também, Jailson, as nossas revendedoras que tem aqui em Capelinha. Então, quem quiser, quem tiver com queda de cabelo, eu falo assim, queda de cabelo, não é um problema seu, é meu, eu resolvo para você. Então, agradecer e parabenizar as nossas revendedoras, que repetem muito a minha história, porque são mulheres também que às vezes têm filho e que conseguem ali, né, com o trabalho de representar a nossa marca, crescer profissionalmente, ter felicidade financeira, pessoal e contar que encontra com as nossas revendedoras ou em todas as farmácias indianas da região. A gente é sucesso no varejo farma também, é um produto campeão em recompra e que pode ser encontrado aí ou com as nossas revendedoras ou no canal da farmácia indiana. Beleza, nós temos um problema seríssimo aqui na rádio, pra gente encerrar, que eu tenho um colega de trabalho que ele não consegue acertar a hora, porque o que mais dá trabalho para ele chegar aqui é o cabelo. E eu tenho vontade de descobrir uma oração, para fazer cair o cabelo, porque caindo o cabelo ele vai chegar na hora certa, ele vai trabalhar e tal. Agora, se não cair, nós vamos fazer um trote aqui, vamos raspar a cabeça dele. E, por favor, ele tá olhando muito para esse shampoo, não dá para ele, que eu quero que o cabelo dele caia. Mais ainda eu quero que caia. Kelly, obrigado, querida, obrigada, pela sua participação aqui conosco. Sempre um prazer. Agora vou pegar a estrada e ir para Ipatinga, porque semana que vem tem a gente representando a nossa marca lá na França de novo. Bacana. Falei então com a Jaqueline Alecrim, gente, um papo muito agradável, com uma história muito bonita, inspiradora, e é sempre um prazer estar com ela, assim, pelo carinho que todos nós temos com a família dela e com a história dela acima de tudo. Para o Memória Positiva, repórter Jailson Pereira. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.